A Folha diz o seguinte: existe uma disputa bilionária em diferentes tribunais, tá? Que tem mobilizado nos últimos anos pelo menos 10 familiares de membros da cúpula do judiciário brasileiro que atuam como advogados nas causas. Segundo informações da Folha, uma disputa bilionária... Olha aí, você acabou de falar, professor. O militar renuncia à riqueza, às glórias, às viagens de avião da FAB, as viagens para a França de primeira classe, as roupas no Hermenegildo Zegna, os vestidos da Dior, bolsinha Chanel, renuncia a todos os luxos de hotel 5 estrelas. Renunciou. Mas o povo do STF parece que não é assim não, viu? A Folha diz o seguinte: existe uma disputa bilionária em diferentes tribunais, tá? Que tem mobilizado nos últimos anos pelo menos 10 familiares de membros da cúpula do judiciário brasileiro que atuam como advogados nas causas. A disputa, diz o quê? Disputa é entre gestores financeiros e o empresário Walter Faria, dono do grupo Petrópolis das cervejas Itaipava e Petra. Entre os que defendem ou defenderam algum dos lados, estão parentes dos ministros do STF, Gilmar Mendes, nosso ditador querido, amado e idolatrado, o homem que não erra jamais. Ele que é sinônimo de verdade, paz, amor, primeiro do seu nome protetor da democracia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cássio Conká, também conhecido como Cássio Nunes Marques. Também participa do processo um filho do ministro Luiz Felipe Salomão, que é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e que era o corregedor nacional do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A causa, inclusive, tem possibilidade de chegar ao Supremo. Caso isso aconteça, os ministros podem ficar impedidos de atuar nas ações. Isso segundo a lei, porque hoje não há mais essa questão. E outra, eu acho eles todos bobos. Aí agora eu tenho que aplaudir o Barroso. Eu tenho que aplaudir o Barroso porque o Barroso, ele vai a evento em Nova York patrocinado pela parte interessada. Não fica pondo parente. Aí eu vi a umbridade do Barroso. Ele não fica pondo parente, esposa, né? O Cristiano é a mulher dele, né? Que os filhos dele são menor de idade, então não pode ser advogado. Então é a mulher dele, que é a afilhada do Lula, que é filha do compadre do Lula, do Roberto Teixeira. Então assim, ele não põe ninguém, o Barroso vai lá mesmo, ele recebe da parte interessada, vai para Nova York com o dinheiro da parte interessada, come, bebe, dorme com o dinheiro da parte interessada, se encontra com a parte interessada e é isso aí. Agora eu vi a hombridade do Barroso, hein? É a farra do boi, né? Nós estamos chegando aí em junho. Não, tô falando do Barroso, não é do Dino. Eu tô falando do contexto. Ah, tá. Tá chegando aí festa junina, nós vamos todo mundo comer pé de moleque, tomar quentão. Não, vai nessa. A Janja foi ontem, semana de coisa da exploração sexual infantil. Não vem com essa de comer pé de moleque, não. Eu, hein? E olha, tá descarado. Nem que seja de bebê reborn. Olha, a gente tem que rir mesmo e brincar com uma coisa que é séria, porque tá tão descarado no Brasil essa situação promíscua que está existindo entre juízes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, seus aparentados que são advogados e que advogam nesses tribunais, que são contratados a peso de ouro, às vezes só porque tem essa proximidade com o juiz que vai dar uma decisão final num julgamento. Às vezes quem faz a parte técnica toda do processo é um juiz lá que atuou desde a primeira instância, etc. E aí quando chega em Brasília tem que se contratar esses grandes escritórios onde tem as esposas, os filhos dos nossos digníssimos, né, supremos aí,
pessoas usurpadores, pessoas assim que estão acima, né, do universo e que estão, infelizmente, sequestraram o Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. Tem que contratar o escritório Bratio Advogados Associados. É uma vergonha. Quem não tem dinheiro para contratar um desses advogados e é parte adversa a outra parte que tem esse dinheiro, vai perder. Por quê? Porque a esposa do fulano de tal está advogando no processo. E nem adianta falar que vai se dar por suspeito, coisa que eles não têm feito, tá? Mas suponhamos que eles se considerem impedidos. Não tem problema, se é a esposa do Zanin e cair lá no colo do Gilmar Mendes, tá tudo em casa. É igual aquela coisa que tinha de nepotismo cruzado entre políticos. Ah, não pode pôr no meu gabinete, põe no do fulano, e aí a esposa do fulano vem pro meu gabinete. Então é a mesma coisa, mesmo que se deem por impedidos, cai no colo do coleguinha e aí o coleguinha julga de acordo com o interesse da advogada, que é a esposinha aí do coisa. É uma vergonha. Nós estamos vivendo nesse país um vexame de coisas que eu não vou dizer que não aconteciam antes, mas agora eles estão esfregando na nossa cara. E se nós não tivermos algo que aconteça nesse país aí nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, para a gente moralizar, eu não estou dizendo que a gente vai acabar completamente com a corrupção. Existe corrupção em todos os países do mundo. O que diferencia é o maior grau ou menor grau de corrupção. E aqui nesse país, desde que o PT tomou o poder, essa corrupção ficou institucionalizada. É uma roubalheira para todo lado. E quando eles tiraram o Lula da cadeia para voltar para a presidência da República, aí acabou. Aí acabou. Então a gente tem, e é em todas as esferas, inclusive no judiciário. Então nós temos que continuar lutando para a gente resgatar o país que nos foi roubado. Eu só não sei, eu não entendo quem é a gente. A gente é o povo brasileiro, que eu estou me incluindo. A gente fica cornetando, a gente só corneta. Nosso papel é cornetar, o papel do povo é cornetar. Quem tem que lutar não está lutando. Tá, mas se a gente não tivesse cornetando, é o que a gente falou ontem. Se não tivesse rede social, se fosse só televisão, como na época da minha adolescência, que só tinha televisão, esse assunto já estava enterrado, ninguém nem estava falando disso mais. Então, cornetar é importante. E essa cornetada que nós estamos dando aqui, vocês que estão nos assistindo, compartilhem, curtam, comentem, dê engajamento, faz o algoritmo levar para mais gente, para a Janja ficar ainda com mais raiva, porque a gente ganha essa guerra por causa das redes sociais. Ô, Pavi, vamos esclarecer uma coisa aqui, que eu estava lendo a matéria, bem interessante esse processo. Envolve a Petrópolis, que é do Walter Faria, contra um grupo de investidores, né? Então tem vários parentes de ministros do Supremo. Mas no caso específico da família Gilmar Mendes, ela está dos dois lados da história. Olha que surreal. Defendendo o Petrópolis está a filha do Gilmar Mendes, a Laura Mendes, e a sua enteada Maria Carolina. Do outro lado está a Guiomar Mendes, que é a esposa do Gilmar Mendes, e a Daniele, que é filha dela, e irmã da Maria Carolina, que está do outro lado. É um vexame. É um vexame. Não tem como perder. Esse é o verdadeiro ganha-ganha. Realmente, olha. Não ganhar nem quem perdeu, vai ganhar o perdão. Vai todo mundo ganhar. As partes, uma delas vai perder. Agora a família Gilmar Mendes tá lá. Vai cobrar o dobro. Todo mundo ganhando. Agora, por falar em Gilmar Mendes, nós tivemos na semana passada. Cuidado. Um exemplo claro. Eu não gosto de aprofundar nesse assunto. Um exemplo claro de que essa frase aqui, ó, caso isso aconteça, os ministros podem ficar impedidos de atuar nas ações, de como isso é uma piada hoje no Brasil. Porque todo mundo deve ter acompanhado o caso da CBF, né? O Edinaldo Rodrigues, o homem polêmica da CBF, foi afastado do cargo, perdeu recursos no STJ, perdeu um recurso no STF, que foi o Mendonça quem decidiu, e aí depois em um novo recurso, que foi o PCdoB quem protocolou. O presidente do Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, resolveu, em vez de levar para o André Mendonça, que já tinha tomado a decisão anterior, resolveu colocar para sorteio, e esse sorteio fez com que, coincidentemente, caísse nas mãos de Gilmar Mendes, que é sócio fundador
De quê? Do IDP, um instituto que tem uma parceria, um contrato milionário com a CBF através da CBF Academy. Um contrato que, quando foi assinado em 2023, o faturamento estimado da CBF Academy era em 9,2 milhões de reais, se eu não me engano, e o IDP fica com 84% disso pela prestação de seus serviços. Gilmar Mendes, coincidentemente, nada além disso, reconduziu Edinaldo Rodrigues ao cargo na época. Agora, essa semana passada, a Justiça do Rio de Janeiro afastou ele mais uma vez e ele entrou com recurso, mais uma vez, no Supremo Tribunal Federal. Eu fiz um vídeo sobre isso. Aí não teve sorteio agora. Não teve, caiu na mão do Gilmar Mendes, só que aí, segundo diz a imprensa, o próprio Edinaldo agora resolveu desistir de voltar à presidência da CBF, então, coincidentemente, o ministro Gilmar Mendes se livrou dessa. E não apenas Gilmar Mendes é um exemplo, mas Moraes que se coloca como vítima de um processo em que ele mesmo é juiz, é promotor, é tudo, é o onipresente. E tem mais um caso que eu quero lembrar aqui, que aconteceu no ano passado, das supostas ameaças à família do Moraes, 2 cidadãos, se não me engano, lá cidadãos do Rio de Janeiro, em que o Moraes se declarou como suspeito, milagrosamente, para julgar esses casos. Só que aí ele utilizou uma manobra, ele desmembrou o processo em 2 e aí ele não julgou diretamente essas 2 pessoas em relação às ameaças à família, mas aí ele incluiu as declarações dele, as declarações desses 2 cidadãos, como se isso se enquadrasse em ameaça ao Estado Democrático de Direito, e aí, coincidentemente, na mão de quem isso cai? Dele. Não pelo suposto crime que eles cometeram contra a família do Moraes, mas por outro crime. Então... É para defender a democracia. Você não pode falar mal do Führer. Agora, nessa aí da CBF, eu acho interessante, né, que você está falando que o presidente, então, não se reconduziu, isso. Mas houve um embate muito interessante entre o André Mendonça e o Gilmar Mendes na corte, em que André Mendonça disse o seguinte, abre aspas, eu não sei se a CBF aguentaria uma investigação, fecha aspas. E eu adorei essa fala e eu acho que pela frente a gente ainda vai ver mais coisas sobre esse assunto. A CBF tá nada que envolve a autoridade pública nesse Brasil resiste. Vamos ver. A investigação. Nada. Depende de quem faz a investigação, né? Com certeza vamos ver. O problema é que o resultado é que a gente praticamente já sabe o final do filme, né? É quase que nem ver o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? Exatamente. Você só vai querer ver qual é o enredo e o sofrimento do povo brasileiro na figura de Cristo. Porque o final a gente já sabe qual que é. Ou seja, e é interessante porque quando você vê, foi importante que você falou do nepotismo cruzado. Na época, quando você fala nepotismo cruzado entre autoridades do legislativo, ao contrário do que as pessoas pensam assim, suponhamos teu filho, meu filho, ótimo. Aí o que faz? Eu não posso, porque é uma questão de nepotismo, mas você pode contratar o meu filho. A blindagem sobre ele é 10 vezes maior do que se ele estivesse sob o meu cuidado. Por quê? Porque eu fico sob o holofote, então tem que ser rigoroso como ele faz. No caso, como é um acordo que é feito entre autoridades, por favor, isso é apenas um exercício lógico. Jamais isso pode ter acontecido no legislativo brasileiro. Mas a blindagem que é feita, ele não precisa nem ir trabalhar. Basta ele chegar lá e falar, se for na Câmara tem que colocar o dedão lá, vai e fica passeando pela Câmara. Não precisa nem conversar contigo. Vai embora. A blindagem é muito maior. Significa o quê? Independentemente do que quer que seja, não tem como você ter o resultado diverso daquele que a gente já espera. Ah, não, tudo bem, eu vou me declarar impedido, mas não tem problema, porque na hora eu vou sentar para conversar com outro juiz e dizer assim, lembre-se dos casos que cairão no teu colo e que você dependerá de mim. Se você pisar na bola aqui, pode ter certeza, nós criamos uma guerra interna e todos eles saibam, com exceção, pelo menos eu tenho essa esperança do Mendonça, todos eles sabem que eles não podem chutar a bola fora do campo deles. Ponto. Então eles vão ficar ali. Infelizmente, quando a gente vê, a imagem do nepotismo cruzado é fantástica. Tá acontecendo mas deixar bem claro que isso não é nepotismo. Quem contrata são as empresas privadas. Sim. Isso não é nepotismo. Isso é falta de vergonha na cara. Claro. Isso, assim, é uma avacalhação sem vergonha, sem disfarce. Isso é corrupção do princípio da imparcialidade do juiz, é a corrupção de todo o esquema principiológico do processo
processo é a maior vergonha que existe. Não é nepotismo, é só isso. É a maior vergonha que existe. Analogia. É mutatis mutandis. É apenas uma analogia. A analogia de que o acordo já está feito, explícita ou implicitamente. Às vezes um acordo não precisa estar escrito, não, essa é nem corrupção falado. na cara, essa é corrupção na lata. Um tá impedido de julgar, o outro vai lá e julga de acordo com o que Eu não prefiro dizer que precisava. não tem como afirmar que é corrupção, mas pode dizer, é um alto grau de inteligência. Imagina o que é você simplesmente fazer o seguinte, eu vou criar um campeonato, vai ter o Palmeiras A e o Palmeiras B. Não. E os dois vão chegar na final. Como é que você não pode falar corrupção? Peraí. Eu não sei. Nós vamos dar nome. Tá, a lei fala que pode, não pode advogar no tribunal que o marido trabalha. Não pode advogar no tribunal do pai. Acabou. Não pode advogar no tribunal da mãe. Aí vai. Contrariamente à lei, eles baixam lá um papelzinho com o timbrado do MSTF. Pode. Isso é o quê? É corrupção. Resolvido. A lei não deixa. Ah, mas a gente deixa. Por quê? Porque é meu tribunal. Porque o tribunal é meu. É meu. Meu e ninguém tasca. Meu e ninguém tasca. Isso aí. Tem que ter muita saúde para sobreviver a esse tipo de notícia. E tá aí a Renata com... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.